Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 3 de junho de 2024, segunda-feira. Vamos continuar aqui meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O nosso capítulo é o 5. O texto hoje é o versículo 24 e 25, diz assim a palavra de Deus. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? O contexto do capítulo 5, a partir do versículo 22 ao 33, Paulo vai estar tratando dessa relação entre marido e mulher, um lar cristão, e ele vai fazer essa comparação do matrimônio com a relação de Cristo com a sua igreja. Amém? Vamos aqui ao texto, ele já nos orienta em algumas coisas. O versículo 4 vai começar, 24, aliás, vai começar dizendo: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo? Ora, já foi dito várias vezes, porque já disse isso, porque o texto, a Bíblia vai nos ensinando, a igreja de Cristo é aquela formada pelos que se convertem a Cristo. E Paulo vai estar aqui reiterando como a igreja está sujeita a Cristo. Ou seja, essa igreja, que Cristo é o seu dono, é dono da igreja, porque ele comprou com seu sangue. O texto de ontem diz que ele é o cabeça, tá certo? Nessa comparação de marido e mulher. Então, como a igreja está sujeita a Cristo, isso, nessa comparação com o matrimônio, Paulo vai trazer esse ensinamento para que a gente possa compreender essa relação, que é graciosa. Amém? Então, a igreja está sujeita a Cristo. A igreja dos que creem em Cristo. A instituição, ela é necessária porque a gente tem que ter documento com relação às nossas leis. Mas há uma igreja que é formada no coração de quem crê. Ela recebe ordem de Deus, não de homens. Amém? Amém, Jesus. Então, da forma como a igreja está sujeita a Cristo, Paulo vai dizer assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O texto de ontem já disse que é só um marido e é só uma mulher, tá certo? Esse é o casamento bíblico, a família bíblica, tá certo? Nós estamos falando aqui da Bíblia. E assim, a Bíblia nos ensina a todos nós a termos submissão. Isso é uma condição natural. Termos submissão a Deus, no sentido de respeito a Deus. E quando Paulo está aplicando aqui, novamente, ele ontem falou um pouco sobre isso, dessa submissão ao marido, ele diz que é em tudo. A submissão não é uma coação pelo marido ficar com medo, morrendo de medo. Não. Nós não temos medo de Deus, nós temos respeito por Deus. Então, Paulo usa essa mesma condição, a submissão aqui no sentido de respeitar. Nós entendemos que a autoridade de Deus está acima de toda e qualquer autoridade. Respeitamos a Deus. E Paulo vai fazer essa comparação que a esposa deve ser submissa ao marido, nesse sentido de respeitar o marido. Respeito, admiração, cooperação, ajudar também, assim. É nessa condição de respeitar, de querer ver o bem. Isso é uma condição de obediência, não é uma obediência, eu vou dizer assim, a base da porrada do pontapé, não, mandando não, é uma obediência de compreensão, de colaboração, de respeito da esposa para com o marido. Amém? Não é uma submissão cega aí para ser mandada, não, tá certo? É uma submissão onde há compreensão. Então, submissão, ela significa, com relação à mulher ou ao marido, significa assim, se livrar do individualismo, desse egoísmo individualista que agora não é mais, é marido e mulher, carne da mesma carne. Então, o egoísmo, o individualismo fica de lado. Mas como Paulo está tratando aqui dessa submissão da mulher, e não é uma imposição, mas é submissão no sentido de respeito, compreensão, cooperação, amém? Eu digo também que isso deve ser com relação ao marido e à mulher, mas aqui a Bíblia está ensinando isso porque coloca o marido como cabeça. Eu disse ontem que às vezes o marido não é o cabeça, é só o cabeçudo, tá certo? Precisa ser o cabeça, aquele que orienta, que ajuda, tá certo?
Então, como a igreja está sujeita a Cristo, Paulo vai dizer que e a igreja está sujeita porque ama Cristo, porque obedece a Cristo, porque faz aquilo que Cristo orienta, tá certo? É nesse sentido que Paulo está colocando, não é uma submissão impositiva, mandatória, não. Autoritarista, não. E aí o versículo 25 vai dizer assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Você sabe que tipo de amor Cristo amou a sua igreja? É esse amor altruísta que se dá pelo outro, que faz pelo outro, que é capaz de fazer, que é capaz de se colocar no lugar do outro. No caso aqui, Cristo ele amou a sua igreja de uma forma tremenda. É esse amor mesmo que se preocupa com o outro. Então, Cristo se preocupa com com a sua igreja. E Paulo, nessa comparação, vai dizer que assim, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. É assim que você tem que amar a sua mulher, tá certo? Isso é gracioso, amado, porque ao mesmo tempo que Paulo diz que a mulher tem que ser submissa, ele coloca o marido dizendo que tem que amar como Cristo amou e ama a sua igreja. Isso é uma coisa muito graciosa, é estar disponível para ajudar, cooperar, contribuir, fazer, isso é amor. E é recíproco, né? Porque a submissão não é uma submissão impositiva, é uma submissão porque é amada. A igreja se submete a Cristo porque é amada. Cristo ama a sua igreja, e a igreja se submete a Cristo. A esposa se submete ao marido que ama. Começa a brigar, você vai apanhar aí, tá certo? Amém, Jesus. Eu sei que você está compreendendo, se você ouviu, você vai compreender isso, tá certo? Então, Paulo vai fazer essa comparação de que o marido deve amar a mulher como Cristo ama a sua igreja. E Cristo ama ao ponto de ajudar, de cooperar, sem esperar nada em troca, tá certo? Porque quando o amor é uma troca, aí você não está amando, não, você tá só interessado em alguma coisa. E não é apenas o interesse. Claro que tem que ter interesse, mas assim, o amor deve ser sem estar esperando. É esse amor altruísta que ama pelo fato de amar. E aí Paulo vai fazer essa comparação que o marido deve amar a esposa como Cristo amou e ama a sua igreja. E o versículo 25 termina dizendo: e a si mesmo se entregou por ela, ou seja, Cristo morreu pela igreja. Eu vou dizer assim, você seria capaz de morrer pela sua esposa e tá ficando doido, pastor? Amado, mas aqui o sentimento é esse mesmo. Cristo tem esse amor altruísta pela igreja, ao ponto de amar sem esperar nada em troca, de se dar por ela, ao ponto de ter sido crucificado. Você não precisa ser crucificado pela sua mulher, não, tá certo? Mas eu vou dizer assim, que às vezes é necessário você se anular em determinadas coisas para que você faça o bem à sua esposa, né? Esse autoritarismo aí, eu sou machão, tá? Não é machão porra nenhuma, e se impõe com autoritarismo. Às vezes é preciso anular esse autoritarismo mesmo e se colocar com humildade, entendendo que a mulher é a parte mais frágil e, por natureza, já é submissa, porque aquela que obedece a Deus tem essa submissão no sentido de respeitar. Mas Cristo é muito legal, porque ele nos ensina dessa forma. Você deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja, foi ao ponto de se dar por ela. Eu estou dizendo isso, amado, porque o amor pela esposa, ele deve ser esse amor ao ponto de que, se for necessário, eu posso até me anular por causa da esposa. Amém? Anular assim, não, eu estou com vontade de ir ali fazer um negócio ali e tal, vai ser bom com os amigos, mas eu anulo essa minha vontade, estou só dando um exemplo, eu anulo essa minha vontade pelo bem-estar daquela que é a esposa. Cristo se anulou, abriu a sua condição de ser Deus, se transformou em homem, se anulasse por amor à igreja. Então, às vezes, você precisa se anular. O futebol com os amigos é bom, a cachaça com os amigos é bom. Cachaça não é bom de jeito nenhum, tá certo? Mas assim,
eu estou dizendo que aquela que é submissa a você pelo fato de obedecer no sentido de lhe respeitar, você deve amá-la ao ponto de você ser capaz de se anular em alguma situação por ela. Não vou por causa dela, não faço por causa dela. Isso é respeito também, isso é amor. Deus te abençoe, Deus te guarde. Aqui o texto está tratando desse relacionamento de marido e mulher, essa comparação que Paulo faz de Cristo com a sua igreja. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê um bom dia e abençoe a tua casa e a tua família em nome de Jesus. Amém.